aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Declare: quero. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração
fazer igual no Perseverando. Olha lá, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana no Church Office, não, Church Home, Home Church, Home Church, né? E é muito legal poder ter esse tempo, né, para que nós possamos adorar a Deus em casa, em família, né? E por mais que seja uma situação atípica, por mais que seja algo diferente, nós não podemos esquecer que o nosso Deus é aquele que cuida de nós, né? Então, hoje, né, dando sequência ao texto, né, ao livro de Salmos, como nós temos visto nos últimos dias, eu quero ler com você Salmo capítulo 19. Vamos lá, Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, a noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. As suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa do seu amor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e são todas elas justas. São mais desejáveis que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e meu resgatador. É muito legal esse salmo. Esse salmo, ele é assim uma poesia lindíssima, né, inspirado pelo Espírito Santo de Deus para o escritor. E meditando sobre esse salmo, eu queria dar esse título: A voz de Deus, mais forte que o sol e mais suave que uma brisa. Eu estava meditando e lembrando de uma música, né? Então, o Cirilo, ele tem uma canção que chama Não Há Nada Maior, e ele está falando sobre a presença de Deus, e ele diz que ela vem com uma brisa suave, e tua voz ecoa forte e eu posso ouvir. Eu não tenho certeza se ele tinha em mente esse texto, mas com certeza quando eu estava lendo esse texto me veio em mente essa música, porque talvez assim uma das coisas mais bonitas da vida é conhecer alguém, é se apaixonar por alguém. É interessante o começo de um namoro, né? É natural você ficar pensando na pessoa. É tão empolgante quando você lembra da pessoa, é natural um sorriso, ou quando você menos espera, chega uma mensagem, né? Para os mais novos, né? Um SMS, para o pessoal aí um pouquinho mais antigo, mas hoje em dia um WhatsApp, ou então para os mais antigos ainda uma carta, né? Quem ainda se comunicava por cartas. Mas receber notícia ou ter alguma comunicação com a pessoa da qual você está apaixonado é muito interessante, é muito bom, né? E, por exemplo, chega em situações como o Dia dos Namorados, né? O primeiro Dia dos Namorados é sempre muito legal, o aniversário e final de ano, onde já naturalmente tem presentes e essas coisas, e
É tão bom poder começar um relacionamento e naturalmente com o tempo a frase que surge é: eu te amo. E certa vez uma tia minha disse assim pra mim: olha, é muito fácil dizer eu te amo, é muito fácil, mas amar mesmo é quando você casa, amar mesmo é quando passa a viver junto, amar mesmo é quando você passa a realmente conhecer a pessoa de fato. Amar mesmo é quando você tem que suportar as manias que não te agradam. Então, o que acontece? Quando eu ouvi aquilo e guardei isso, né? E o que é interessante é que minha tia estava certa. E que, de fato, eu só fui conhecer a minha esposa, né? Só fui conhecer a Stephanie realmente depois do momento que a gente casou. Né? Os primeiros dias ainda foram bem legais e tal. A gente saiu de lua de mel, viajou, né? A gente passou uns perrengues lá, mas isso aí é outra história. Mas estava tudo às mil maravilhas. Depois, com o dia a dia, que aí você vai vendo as manias que ela tem, ela foi vendo as manias que eu tinha, era praticamente 24 horas de contato, então a coisa passa a conhecer, você passa a conhecer a pessoa de forma intensa, e aí é natural começar a entender o que ela pensa, né? Às vezes sobre determinada situação, eu nem preciso, a pessoa fala, se alguém fala comigo alguma coisa, eu falo, se a Stephanie ouvir isso, eu já sei o que ela vai dizer, e o contrário também é verdadeiro. Mas a ideia principal do Salmo é mostrar que Deus se torna conhecido às pessoas. E certamente você já deve ter ouvido as pessoas se perguntando, ou você se perguntou, ou então você viu alguém perguntando, né, sobre uma questão muito simples, uma pergunta muito simples: como faço para ouvir a voz de Deus? Ou melhor, como saber que é Deus falando e não é coisa da minha cabeça? Há um documento na história da igreja chamado Catecismo de Westminster. E a primeira questão levantada por esse documento é justamente que o propósito do homem é adorar a Deus e se relacionar com Ele. O propósito do homem é adorar a Deus e se relacionar com Ele. É natural do homem ter esse desejo de conhecer e de buscar a Deus, ainda que ele não saiba o que é. É desejo já inerente ao ser humano. Ou seja, o assunto primário que o homem tem é solucionar a sua questão com o divino, ou seja, com o transcendente. Somos quase 8 milhões de pessoas no mundo. E é óbvio que há uma variedade enorme de pessoas e pensamentos. Mas tem alguns que se aglomeram em alguns pensamentos principais. E por isso eu quero falar desses 3 grupos para você nessa noite. Primeiro tipo, são as pessoas que acreditam que Deus se calou. Primeiro grupo de pessoas, Deus se calou, né? O que acontece é que esse grupo de pessoas entende que Deus ele não fala mais, Deus ele não se comunica, Deus ele guarda silêncio mesmo diante de tantas atrocidades, de tantas dificuldades e tantas coisas que acontecem no mundo. Deus ele se calou, Deus ele não fala, Deus ele não interfere, ele de certa forma ele abandonou o mundo. Né? Então, a grande questão é: por que Deus permite tantas tragédias? Por que Ele não fala nada? Por que Ele guarda silêncio? Por que Ele não interfere? Então, nós temos um grupo de pessoas que entende que Deus, Ele não fala mais. Nós temos um segundo grupo de pessoas que entende que Deus fala ainda hoje e fala muito. Fala muito. Esse grupo de pessoas entendem que Deus é como um colega que você conversa a todo momento. E pelo jeito ele fala tantas coisas e muitas vezes é sem nexo. Né? E sabe o que parece? Tem muitos líderes religiosos aí que
influenciam diversas pessoas ou influenciaram na história, e que tudo que elas faziam, não, Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo, e não longe disso, pessoas, líderes como esse, levaram centenas de pessoas a um suicídio coletivo. Isso não é uma história, não é duas, são várias histórias que você tem na história, de líderes religiosos falando que era uma direção de Deus para que acontecesse um suicídio coletivo, porque o mundo não tinha mais solução, enfim, N coisas. Coisas que chegam a ser ridículas. Mas ainda há um terceiro grupo de pessoas. E esse terceiro grupo de pessoas entende que Deus é um ditador, praticamente. Porque ele também fala. E ele fala bastante. Só que o que acontece? Deus é aquele que escolhe em lugar da pessoa. Ou seja, ele que escolhe com quem é que a pessoa vai se casar, ele que escolhe qual carreira deve seguir, ele que escolhe as coisas básicas da vida. Então, Deus, ele assim, na verdade, ele existe para essas pessoas. Ele existe para ficar falando o que deve ou não deve ser feito a todo momento. Né, como se fosse criancinha que está engatinhando, não põe a mão ali, não faz isso, faz aquilo outro, que não sei o que lá, entendeu? Então, para essas pessoas, Deus é como se fosse um ditador. Mas, por que eu estou falando esse monte de coisa? Eu estou falando esse monte de coisa porque o grande desafio nosso, como cristão, é poder entender a voz de Deus, é poder entender a vontade de Deus, é conhecer a Deus de verdade. E eu acabei de listar 3 grupos de pessoas que pensam sobre Deus de uma forma totalmente diferente, mas a palavra de Deus, o texto que nós lemos, nos mostra algo diferente. Então, em primeiro lugar, a voz de Deus, ela é mais forte que o sol. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela o conhecimento da outra noite. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Na teologia existe um conceito chamado revelação geral. E esse texto é um dos textos base para poder explicar o que é a revelação geral. A revelação geral, ela se refere às verdades gerais do que podemos aprender sobre Deus através da natureza. Então, nós podemos observar a natureza e poder ver Deus se revelando através dela, Deus falando através da natureza. A natureza é uma obra de Deus e Deus é o pintor dela. É como se a natureza fosse a tela de Deus, da qual Deus mesmo é o pintor. E então nós podemos ver tudo aquilo que Deus criou e a manifestação dessas coisas. Assim como nós podemos olhar o quadro da Mona Lisa e saber que esse quadro é de Leonardo da Vinci, ou se você pode pegar aí vou pegar um bem fácil, você olhar um quadro e entender que aquele tipo de pintura, aqueles desenhos são do Romero Brito, assim é a natureza. Nós podemos olhar para a natureza e ver que foi Deus que a fez, que Ele é o Criador, pois a natureza revela o seu Criador. A natureza expressa a glória de Deus. O texto diz: os céus proclamam a glória de Deus. Não há nada melhor que olhar para o céu em um dia de sol radiante e ver aquela maravilha de céu azul, ou então no entardecer aquele show de cores, de tons avermelhados, e é impossível olhar para uma situação como essa e não compreender que a glória de Deus visível a nós. Romanos 1:20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Ninguém pode explicar de forma completa aquele que cria e faz todas as coisas, e possui o universo na palma de suas mãos, possui o controle
total. Então temos uma resposta de como podemos ouvir a voz de Deus. Ou seja, a primeira coisa que nós podemos entender sobre ouvir a voz de Deus é que nós precisamos observar a natureza, observar toda a criação de Deus. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. A voz de Deus é mais forte que o sol. Ele se faz ouvir por toda a terra. Em segundo lugar, a voz de Deus é mais suave que uma brisa. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro, mais que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Olha só que maravilha. Então, da onde eu tirei brisa aqui? Veja, essa segunda parte do Salmo, ela se refere e é traduzida também em outro termo teológico que chama revelação especial. Revelação especial. Então, mais suave que uma brisa, é assim a revelação de Deus ao coração do salmista. Mais suave que uma brisa, assim a revelação de Deus, quando Ele se revela ao pecador, quando Ele se revela a mim, quando Ele se revela a você, é mais suave do que tudo isso. Sabe aquela música, Eu Te Busco, ela diz que no silêncio tu estás. Então no silêncio do nosso interior é onde a voz de Deus sussurra na necessidade do nosso interior, acalmando as nossas inquietações. Então essa revelação, ela gera um profundo impacto na vida daquele que tem um encontro com Cristo. Ela gerou um profundo impacto na vida do salmista e abriu a sua mente para que ele pudesse ter uma compreensão da grande obra de Deus. Isso na teologia é a revelação especial, que é onde Deus se mostra aos seres humanos através de meios sobrenaturais, como milagres, o próprio Cristo que se revelou e morreu por nós, o Espírito Santo que nos capacita a nos arrependermos e a inspiração da Escritura. A própria inspiração da Escritura. Isso é a revelação especial de Deus para nós. O versículo 7 nos mostra que Deus se revela por meio de sua palavra. Palavra é aquilo que o ser humano precisa de fato para encontrar quem Deus é. E a palavra que eu estou dizendo é literalmente a Escritura, é a Bíblia. O Espírito Santo iluminou a mente dos escritores bíblicos para que eles registrassem as fiéis palavras ditas por Deus. Ou seja, para conhecer a Deus, assim como um casal que se conhece depois de um tempo casados, nós devemos conhecer as Escrituras para ter esse conhecimento maravilhoso, para conhecer a Deus. Cristo, Ele nos encontra, então nós passamos a encontrar a Deus pelas suas palavras que estão registradas. Isso é maravilhoso, porque essa palavra da qual nós estamos falando, essa palavra pela qual nós lemos, ela tem milhares de anos e milhares de anos ministrando a vida das pessoas, e as pessoas encontrando e tendo relacionamento para com Deus. Para o pessoal mais empolgado, que gosta de uma revelação, a Escritura são 66 livros de pura revelação. Não é preciso acrescentar mais nada, não é preciso procurar algo novo. Tudo que é necessário está lá. Eu tenho alguns contatos com algumas pessoas e aí eu fico vendo alguns vídeos, algumas coisas assim que, olha, dá até medo. Mas a pessoa está lá, não, porque tem algo novo de Deus para você e não sei o que lá, e papapá, e vai desenrolar o manto e vai vir a revelação. Meu querido,
já está tudo revelado. O amor do Pai já foi revelado a mim e a você. Isso é o que importa. Em Efésios vai dizer que nós já recebemos todas as bênçãos celestiais em Cristo. Tudo aquilo que nós precisamos, nós já recebemos em Cristo. Se às vezes nós estamos aflitos por alguma coisa, é porque nós precisamos confiar em Cristo. E nós não podemos andar ansiosos. A palavra de Deus, a revelação de Deus é mais suave que uma brisa. A segunda resposta para como podemos ouvir a voz de Deus é muito simples. Passando tempo com a Escritura. E mais, como posso saber se isso é coisa da minha cabeça? Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer uma dica? Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus em alto e bom som? Leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir a voz de Deus. Mas sabe o que acontece? A Bíblia não é uma caixinha de promessas. Onde, estou com uma questão no meu trabalho, o que eu vou fazer? Tira lá um versículo. Esforça-te, não te mandei eu, legal, isso aqui tem a ver. Vou fazer uma viagem de avião, e hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Tem até uma piadinha que fala isso. Não, isso não tem nada a ver. O que acontece é que às vezes nós queremos uma resposta de Deus, mas o que Deus tem para falar às vezes é diferente. E com certeza, o que Deus tem para falar é muito mais importante do que o que nós queremos ouvir. Então, meu querido, minha querida, o que você está vendo nessa noite, você que está vendo nesse dia, que nós possamos, assim como um casal que começa a amar de verdade depois de passar um tempo casados, morando juntos, que assim nós possamos ter esse relacionamento com a Escritura, com o Senhor, que nós possamos conhecer a Deus de forma íntima e sincera. E o salmista ele termina o texto dizendo que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha, meu resgatador. Que nessa noite, que amanhã, que depois de amanhã, que as palavras das nossas bocas e a meditação do nosso coração possa ser agradável a Deus, possa ser agradável ao Senhor, que nós possamos, pela nossa meditação, pelas nossas palavras, demonstrar que nós temos conhecido a Deus a cada dia mais, a cada dia mais. Tem um livro que eu gosto muito, ele chama Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. É um caminhar assim né? Ele tem um certo foco na vida de Moisés e traz bem essa ideia sobre conhecer a Deus de forma íntima e particular. Meu querido, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua semana, né? Fica na paz de Deus e que a cada dia mais as palavras da sua boca e o meditar do seu coração sejam agradáveis a Deus. Até mais. Deus abençoe.